Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso, e Donald Trump recebeu o presidente brasileiro Jair Bolsonaro lá no seu resort em Palm Beach, né, já que o presidente Jair Bolsonaro fazia uma visita oficial a Miami para poder tratar do acordo RDT-IE, né, que é um acordo militar para a troca de informações e desenvolvimento de equipamento militar entre Estados Unidos e Brasil, um complemento aí do estreitamento de laços que já vem sendo tomado pelo governo brasileiro e o governo americano. Mas antes eu queria dar um recado rápido. Hoje é dia 8, né, de março, Dia das Mulheres. Vai aqui minha homenagem a todas as mulheres, né? Parabéns pelo dia de vocês. E também, por coincidência, é aniversário do meu pai aí. Também parabéns ao meu pai, fazendo mais um ano de vida. Vamos lá, pessoal. O presidente Jair Bolsonaro ele foi lá, né, teve a troca de elogios, os dois ali lembraram, inclusive, o Trump brincou com a não tributação do Brasil, né, na questão do aço no final do ano, que deixou a imprensa, né, de cabelo em pé. Very special guy. Turned out to be a great friend of mine. And I gave him a very gift. I gave him a good gift. We didn't charge him tariffs on something, and that made him much more popular. Ele realmente é uma pessoa amigo. Nós não cobramos tarifas em algumas coisas. Foi um grande presente e ficou muito mais popular. Muito mais popular. Sim. E isso tudo foi muito legal, muito bacana, né? Você viu ali pessoas como o Garneiro, né? Pai do Álvaro Garneiro, aquele apresentador da Record que bloqueia todo mundo no Twitter. Então ele estava lá, ele é presidente aí da Frente de Comércio, que acabou organizando esse jantar. E isso é tudo muito bonito, muito legal, muito bacana pra gente ver, né, como tá a amizade aí do presidente Jair Bolsonaro e do presidente americano. Só que o que vale ressaltar aqui, na verdade, é o motivo de fato da viagem, né, que é o fechamento do acordo RDT-IE, que, como eu falei, para troca de informações estratégicas e do desenvolvimento de equipamento militar. E eu falei no vídeo, né, anteontem, que isso ficaria a cargo do Congresso Nacional de ambos os países. E tem aí uma informação que está sendo pouco circulada, que é o secretário de Exército dos Estados Unidos. Ele está tentando, e não é à toa que o Fernando Azevedo, né, que é o ministro da Defesa, está nessa viagem, né, ele está tentando uma forma de mudarem ali o cerne do acordo para evitar que isso passe pelo Congresso. Então, se isso for tratado como um acordo, né, de defesa, que já está ratificado, esse acordo de defesa entre os dois países, então, na verdade, seria só esse RDT e ele estaria se adequando a esse acordo de defesa. Isso é uma sugestão do Exército americano, tá? Não teria necessidade de passar pelo Congresso brasileiro, que poderia ser um tanto interessante. Na verdade, isso ficaria a cargo apenas do presidente ratificar esse acordo. Então, há uma tentativa ali de convencimento dos Estados Unidos nesse sentido, né? Você vê que o presidente aí na sua agenda de visita, né, ele visitará o Comando Sul dos Estados Unidos, o Comando Sul que nós agora, né, fazemos parte, né, somos aliados aí dos Estados Unidos, assim como a Colômbia, e o Brasil o presidente visita a fábrica da Embraer nos Estados Unidos, o que deixa muito claro ali qual é, né, a intenção da visita, que é muito benéfica e visa realmente dar uma chancela maior, a presença do presidente Jair Bolsonaro, né, indo até os Estados Unidos, para a gente poder fechar esse acordo, realmente dá todo um peso e, como eu falei, o próprio Ministério da Defesa poderia aceitar essa proposta de mudança ali em alguns termos do acordo, o que daria para o presidente Jair Bolsonaro o poder de decisão, não tendo que passar pelo Congresso, no momento que o Congresso brasileiro, né, afronta o Poder Executivo o tempo todo. Por falar nisso, sempre bom lembrar, não podemos esquecer, dia 15 de março, todos nas ruas aí para poder protestar, né, contra a ingerência de alguns poderes, tanto o Congresso quanto o Poder Judiciário, em decisões do Executivo, desrespeitando a maioria da população. Então, todos nas ruas, na sua cidade, para poder fazer uma grande manifestação, principalmente contra seres aí como o Rodrigo Maia, né, que quem assistiu o vídeo de ontem viu o quanto ele está ávido ali por tomar o poder do presidente Jair Bolsonaro. Mas isso aí, dia 15 nós daremos o recado. O presidente Jair Bolsonaro
ele hoje visita a base militar dos Estados Unidos, hoje domingo, né? Depois visita a Embraer e fecha aí essa série de visitas. Tem um almirante da Marinha Brasileira que está também nessa visita, tá? E aí tem muito a ver com a questão do submarino nuclear brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, esse RDTI, né, ele vai possibilitar que o Brasil tenha acesso a um fundo bilionário para desenvolvimento de armamento, e vem num momento em que o governo brasileiro ele começa a crescer o investimento na área. Então você vê, por exemplo, países aí que não estão dispostos a investir, estão fazendo uma redução no seu investimento militar, e aí a gente fala de Reino Unido, França, e países aí que sempre investiram em armamento aqui no Brasil e ajudaram no desenvolvimento, né, de armamento. Esses países estão meio que saindo fora, estão com outros problemas, né, e não pretendem fazer grandes investimentos aí nos próximos 20 anos em outros países, como o Brasil. Então, entra no momento certo. Afinal, nós sabemos aí que a máquina pública está com um grande problema, estamos passando por reformas, e o presidente Jair Bolsonaro ele fez um investimento na casa dos 9% no setor de defesa brasileiro em 2019, e a meta agora fazer um investimento na casa dos 15% ali do orçamento dentro do setor de defesa, dentro do nosso Exército, Marinha e Força Aérea, para poder melhorar o nosso equipamento, inclusive aí com compras de novas fragatas que estão saindo agora. Enfim, o Bolsonaro está se dedicando a fortalecer a defesa brasileira. E o acesso a esse fundo, né, que aí teria cooperação mútua de Brasil e Estados Unidos no desenvolvimento, e a gente fala no desenvolvimento brasileiro, e a gente fala também no setor bélico brasileiro poder vender armamento para os Estados Unidos, né? Afinal, perdão, eles estariam ali lidando, não teria nenhum entrave, né, já que estariam desenvolvendo juntos esses armamentos, como é o caso principalmente aí da Embraer. Não é à toa que o presidente está indo visitar a fábrica da Embraer ainda durante essa missão oficial, tá? Então, pessoal, o Brasil, nesse exato momento, ele tem alguns entraves do setor bélico brasileiro. Por exemplo, o próprio setor militar brasileiro, né, não usar certos equipamentos, o que acaba gerando um entrave para um exército estrangeiro comprar. Então fica aquela dúvida, se nem o exército brasileiro usa determinado equipamento, porque eu vou comprar, né? Então está tendo aí um acordo nessa área também para as forças militares brasileiras fazerem o consumo de certos produtos brasileiros. Por exemplo, só em questões de munições leves, o Brasil já é um dos grandes exportadores mundiais aí de munições leves, né? E, infelizmente, num país onde o acesso à arma de fogo para o cidadão de bem é muito difícil, né? E a gente produz bastante munição, uma questão também que precisa ser revista, e é um dos entraves aí para o fechamento desse acordo. Questão tributária no setor, né? Há uma tributação e conflitos tributários aí para fazer exportação e importação, né, de armamento. Quem tem arma e quem quer comprar, por exemplo, arma no exterior sabe da burocracia que diminuiu um pouco agora com o decreto do presidente Jair Bolsonaro, mas ainda tem muita coisa para ser revista, o que torna, por exemplo, uma munição aqui no Brasil, principalmente a munição leve que a gente está falando aí, caríssima, né? Caríssima comparado com os Estados Unidos. Então, tudo isso tem imposto ali no meio, nem tudo aquilo é custo de produção. Então, isso precisa ser revisto para poder deixar o produto brasileiro ali mais acessível, né, para quem quer realmente fazer um investimento grande. E, obviamente, que isso aí vai entrar na conta do tal PIB, né, no final do ano, o PIB aí tão ridicularizado pela imprensa que muitas vezes não sabe nem o que é PIB. Pessoal, foi até agora, né, tem sido aí uma visita proveitosa, tá? Desde o dia 3, o Ministério de Relações Exteriores já estava costurando aí o fechamento desse acordo. O presidente Jair Bolsonaro foi lá, fez a visita, o jantar, tudo muito bonito, muito legal, reforçando a aliança aí entre os dois, né? Reforçando esse vínculo brasileiro com os Estados Unidos, num momento em que nós temos a Venezuela perturbando aqui a região. E só para a gente poder fechar, o assunto Venezuela também foi tratado aí
nessa visita oficial do presidente Jair Bolsonaro. Tá? O governo brasileiro, para quem não ficou sabendo dessa notícia, na última semana, ele expulsou todos os diplomatas, todos os funcionários do governo Maduro do Brasil. Eles têm até 2 meses agora para ir embora do Brasil, tá? E pediu também que os diplomatas brasileiros viessem da Venezuela para o Brasil, uma atitude clara de tendência ali de rompimento total com a Venezuela. Afinal, ali a intenção é a gente estrangular realmente aquele poder, aquela ditadura, né, terrível do Nicolás Maduro, que precisa ser deposta o quanto antes. Não é à toa que o Maduro está gritando aos 4 cantos que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos para conspirar uma invasão da Venezuela, uma grande bobagem. É como se o Brasil tivesse, a essa altura do campeonato, primeiro dinheiro para poder fazer uma invasão contra a Venezuela, e como se o Brasil conseguisse uma aprovação de estado de guerra nesse Congresso, né, que sempre joga contra o presidente. Então, realmente não tem nem pé nem cabeça, é mais uma daquelas bobagens que o Maduro fala. Agora, de fato, o que poderia acontecer é o Brasil viabilizar uma intervenção americana, né? Os Estados Unidos sim têm dinheiro para fazer isso, viabilizar através do território brasileiro uma interferência na Venezuela, né? Em prol da democracia, em prol de salvar vidas humanas que estão sendo destroçadas pela ditadura de Maduro. Isso seria algo mais plausível do que o Brasil, né, interferir diretamente, aplicar verba em cima de uma deposição do Maduro. Então, pura bobagem, mas chama a atenção, né, essa movimentação do governo brasileiro em isolar totalmente a Venezuela e cortar totalmente relações. Tá? Dizem, inclusive, que até voos, né, para a Venezuela tendem aí a ser cortados, sinais de rádio, enfim, a coisa está tomando um outro patamar que às vezes não estamos observando com tanto cuidado, mas o Maduro realmente está desesperado e é necessário que haja, né, uma deposição do Maduro. E para os Estados Unidos isso é muito estratégico, né? E principalmente agora que os Estados Unidos está tirando, por exemplo, tropas do Afeganistão, os Estados Unidos não quer se meter em confusão no Oriente Médio nesse momento, né? Você viu, foi lá, teve a questão do Soleimani, jogou umas bombas, matou o Soleimani, mas saiu fora, não quer declarar guerra com ninguém. O próprio presidente Donald Trump agora, né, no seu discurso, ele falou isso, né? Que isso não é um problema deles. Os Estados Unidos não é polícia do mundo e não vai ficar gastando dinheiro aí para fazer isso. Só que na questão da Venezuela é diferente, porque é uma região estratégica para os Estados Unidos, né? Você colocar ali a Venezuela como ponto de encontro de Irã, Rússia e China dentro do continente americano e muito próximo dos Estados Unidos é temerário, principalmente na questão do Irã, na questão de terrorismo. Então, isso poderia motivar, sim, alguma interferência americana, alguma interferência preventiva para não sofrer nenhuma retaliação, e o Brasil poderia nenhum ataque, né, desses grupos terroristas, e o Brasil poderia ajudar nisso de certa forma. Mas isso ainda é um cenário hipotético, tá? O John Bolton, que era o cara que mais suscitava uma interferência na Venezuela, rodou, teve a cabeça cortada, e o Donald Trump está muito interessado em fazer guerra não, isso está mais na cabeça do Nicolás Maduro. Meus amigos, espero que tenha dado para entender aí a importância desse fechamento de acordo entre Brasil e Estados Unidos e esse ponto-chave aí do secretário de Exército americano, né, querer mudar, fazer algumas modificações para poder viabilizar esse fechamento como um acordo de defesa, o que possibilitaria o não envio da matéria para o Congresso, dando a autonomia para o presidente Jair Bolsonaro. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho e, se puder, compartilhe o vídeo para poder chegar até mais pessoas. He's doing a fantastic job. Great job. Brazil loves him and the USA loves him.